Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui hoje para compartilhar mais uma mensagem com vocês. Semana passada eu não pude gravar um vídeo porque eu estive adoentada e eu comecei a meditar num tema essa semana, desde o dia 24. E inicialmente meu vídeo eu queria falar sobre como ouvir a voz de Deus, como orar e como Deus fala conosco. E conforme eu fui estudando a palavra, eu acabei indo para o assunto da paternidade de Deus. Então hoje eu vou falar um pouco sobre a paternidade de Deus, tá? Como que nós somos feitos filhos de Deus. E vou falar da tradução da palavra Abba. Então, Abba vem do aramaico e ela significa, a palavra significa pai, tá? Então, Abba significa pai. Aparece 4 vezes no Evangelho, que é no Evangelho de Marcos 14:36, Mateus 26:39 e Romanos 8:15 e Gálatas 4:6. Então, nessas passagens, essa expressão é utilizada. Em Marcos, ela é utilizada quando Jesus faz uma oração no Getsemane, um pouco antes de ele ser preso. E o versículo diz o seguinte: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, Jesus fala diretamente com Deus, fala Abba, Pai. Abba significa pai, mas seria algo parecido no português como papai, uma forma carinhosa de chamar ao pai, né? Essa é uma expressão utilizada até hoje em Israel para expressar, como expressão de ternura, confiança e amor entre pais e filhos. Guarda isso aí. Ela é considerada uma linguagem infantil, né? Eu ouvi certa vez uma pregação, um pastor falando que seria como a aba seria como pá, né? Quando a criança está aprendendo a falar, ali ela não sabe falar direito, então seria algo como parecido com isso. Mas eu fui buscar só a tradução literal mesmo. Então a tradução literal do que está escrito na Bíblia seria pai, né? Que quando a Bíblia foi copiada para o grego, o evangelista, alguns acreditam que ele repetiu a palavra como forma de reforçar, né? Então, eu li para vocês Marcos 14:36 e vou ler agora Romanos 8. Em Romanos 8:15 diz assim: Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. E Gálatas 4, eu não vou ler o Mateus 26, porque é exatamente a mesma oração que Jesus fez no Getsemane, então o versículo é exatamente igual. Aqui em Gálatas 4 diz assim: A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Então, eu comecei a fazer o estudo a respeito desse assunto, e aí, agora um pouco antes de gravar, eu fui pegar para ler o Gálatas capítulo 4, né? Abri a Bíblia em Gálatas 4 e eu não sabia, não lembrava, na verdade, não lembrava que o apóstolo Paulo já tinha feito referência em relação a por que nós somos filhos de Deus. Ele já tinha feito ele fez todo discorreu sobre nós sermos filhos da promessa. Então, lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo disse que nós fomos feitos filhos por meio da adoção. E por que ele fala isso? Nós somos filhos feitos herdeiros de Deus através de Cristo. Nós fomos adotados, somos filhos da promessa. E não tem como falar de promessa sem falar
por que nós somos filhos da promessa, sem falar de Abraão, né? E é também um assunto muito interessante, é um assunto muito vasto. Eu acho que cabe muita coisa para falar a respeito dessa promessa de Abraão, em especial a promessa da descendência de Abraão, mas vai ficar um assunto para outro vídeo, eu vou falar de forma bem rasa. Então, você já deve ter ouvido alguma vez falar de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Por que ele é conhecido como pai da fé? Vou falar mais na frente. Ele viveu mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. E ele recebeu a promessa de Deus para deixar a sua cidade, a cidade de Ur. É bem interessante falar um pouco dessa cidade. Da outra vez, quando eu estava falando a respeito dos copistas, eu falei a respeito dos documentos mais antigos que existem. E coincidentemente, coincidência ou não, Ur era uma cidade sumérica muito grande, muito desenvolvida. O berço da civilização lá surgiu lá na Mesopotâmia, né? Ela era desenvolvida para a época. Então aqui é uma cidade sumérica com origem a 4000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. Ela era localizada na foz do rio Eufrates. Lá eles eram politeístas e tinha um símbolo que chamava-se zigurate. O zigurate ele podia ser visto de toda a cidade de Ur, né? Era um templo feito em formato de pirâmide que possuía degraus. E ele era um templo feito para adoração ao deus da lua, né? Ao deus lunar. Tanto que Ur significa cidade da lua, né? Então, é interessante falar disso. Essa era a cidade de Ur. Falar também a respeito que que remete a essa cidade que é um dos documentos mais antigos existentes hoje, é o Código de Ur, o documento mais antigo que existe, mais antigo Código de Hammurabi. Então, como herdeiros, filhos, nós temos livre acesso ao Pai por meio de Cristo. De forma nós fomos feitos filhos da promessa. E qual foi a promessa de Deus a Abraão? Deus falou a Abraão o seguinte: deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Naquela época, assim como hoje, a família tinha um papel muito importante. Então, você deixar tudo para trás, deixar a sua família, e era uma coisa assim muito drástica, muito forte para ser feita. Porém, Abraão não duvidou, ele ouviu a voz de Deus e deixou a cidade de Ur. Isso aí está escrito lá em Gênesis 12. O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Olha que interessante. Então, todas as famílias da terra foram benditas em Abraão. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé. E todo aquele que tem fé em Deus, crê em Deus, crê que Jesus é o Filho de Deus que veio à terra para nos salvar, trazer a salvação por meio do seu sacrifício de amor, ele é feito filho de Deus, filho da promessa. Então, ele diz que Abraão teria uma descendência tão grande como as estrelas do céu, como não dava para contar as estrelas do céu e os grãos de areia das praias do mar. E Abraão perguntou a Deus como que ele poderia ter uma descendência tão grande se ele não tinha filhos. Ele já tinha 75 anos e Sara tinha 90 anos. Então Deus fez outra promessa a Abraão, a promessa de que ele teria um filho, né? Que ele seria pai. Tanto ele quanto Sara falou assim: mas como pode um homem tão idoso ter um filho? Ele falou: a sua esposa vos dará um filho. Então é bem interessante
pelo seguinte, tem uma outra lição aí. Com essa promessa de Deus a Sarai e a Abraão, de que eles seriam pais já nessa idade avançada, Sarai teve uma ação de desespero. Ela passou a carroça em frente aos bois. Teve um momento de fraqueza e ela quis resolver da maneira dela, que era como? Eles tinham uma escrava egípcia chamada Agar. Então, Sarai pensou que ela dando Agar a Abraão para que ela pudesse conceber um filho, o filho que ela tivesse seria de Abraão. Por quê? Porque ele era filho de uma escrava. Então, o que ela fez? Ela não esperou, né? Ela não esperou, ela quis resolver do jeito dela, no tempo dela e não no tempo de Deus. E ela deu a egípcia para que pudesse conceber um filho. E Abraão teve 2 filhos, realmente. Primeiro que foi o filho com a egípcia, que chama-se Ismael, que muitos consideram que ele é o pai deu origem a toda a descendência árabe, e o filho da promessa, que é Isaac, né? Sara concebeu aos 90 anos. E quando eu estava escrevendo sobre isso, eu não sabia ainda que o apóstolo Paulo já tinha discorrido um capítulo inteiro sobre essa questão de Sara e Agar, né? Eu fiz as minhas anotações aqui, conforme vim pensando. E falando em filho da promessa, Ismael também teve uma promessa de Deus, né? Quando Sara expulsou, que começou a ter desavenças entre Ismael e Isaac, porque ele era filho de Abraão, né? Ele começou a ter contenda com Isaac. Sara pediu para que Abraão mandasse ela embora, ela e o filho dela, né? E o filho deles. E assim foi feito. Deus falou com Abraão que iria cuidar de Ismael e da mãe dele, ia prover as necessidades. Então, também Ismael foi abençoado, e a promessa dele também era que teria uma grande descendência. Eu separei aqui para ler para vocês, tá lá em Gênesis 17. E diz também, antes de falar, através de Isaac, Deus fez uma aliança eterna, né, que dura para sempre. Então tá aqui, ó. Aqui, ó. E disse a Deus, Abraão prostrou-se com o rosto por terra, começou a rir, dizendo consigo: poderia nascer um filho a um homem de 100 anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? Tinha falado de 75, né? Mas era 100. E disse a Deus: oxalá que Ismael viva diante de vossa face. Mas Deus respondeu: é Sara, tua mulher, que dará à luz um filho, ao qual chamarás Isaque. Farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para a sua posteridade acerca de Ismael. Eu o abençoarei, o tornarei fecundo e multiplicarei extraordinariamente a sua descendência. Ele será o pai de 12 príncipes, e farei sair dele uma grande nação. De quem? De Ismael. Mas minha aliança eu farei com Isaque, que Sara te dará à luz dentro de 1 ano, nesta mesma época. Tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. Tá? Então essa foi a promessa de Deus também para Ismael. E é interessante, é um assunto extenso, porque a Bíblia, ela traz um olhar de reflexão a respeito dos conflitos que existem até hoje que existe no Oriente Médio, entre Israel e a Palestina. É muito interessante, né? Quem sou eu para falar sobre isso? Porque você precisa ter um estudo muito aprofundado, mas de uma maneira assim bem rasa, ele explica o porquê desse conflito. E eu convido vocês a procurarem ler sobre isso. É uma grande história que tem acerca da descendência de Sara e Agar. Bom, o fato é que Abraão
Ele ouviu a Deus e ele acreditou, ele ouviu a voz de Deus. Nós, sua descendência, fomos adotados por meio da fé em Jesus Cristo. Por isso ele é conhecido como o pai da fé. Então, quando Deus fala para Abraão que ele teria uma descendência tão grande como as estrelas do céu e as quantidades dos grãos de areia do mar, ele fala de todas as pessoas que iriam crer em Deus por meio da fé. As que creram no passado, as que creem hoje e as que hão de vir a crer. É muito interessante. Lá em João, se eu não me engano, não sei se é no capítulo 17, que é um dos evangelhos que eu acho mais lindo, João, fala também a mesma coisa, né, a respeito das pessoas que iriam vir a crer. E aí a gente se coloca, pelo menos eu consigo me colocar dentro dessa fala, porque nós, há 2000 anos atrás, quando estamos em 2020, muitas pessoas estão crendo em Deus, crendo que Jesus é o Filho de Deus que veio à Terra para nos reconciliar. Tudo isso por meio da fé, né? Então nós fomos feitos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, né? No sacrifício de amor em Jesus Cristo. Então, agora falando um pouco da figura paterna, né? A figura paterna, você pode ter crescido na presença de um pai ou na ausência dele. Então, na presença quer dizer que você teve ou tem o seu pai ao seu lado, né? Você convive com seu pai. E na ausência quer dizer que você não teve a presença do seu pai. Eu estou falando de pai terreno, né? Falando de pai terreno. Ou você pode ter um pai terreno que está ali, existe ali, mas não exerce a figura de pai, né? E tem aquelas pessoas que o pai faleceu, elas não tiveram oportunidade de ter o seu pai presente ali, como por exemplo é o meu caso. Meu pai morreu com 38 anos, ele era muito novo, ele morreu do coração. Mas então, a figura de pai, ela exprime, ela denota força, proteção e provisão. Isso está lá no Salmo 54:4. E a Bíblia, ela fala o seguinte: você com ou sem pai, você crescer com seu pai ou sem pai, você tem um pai no céu. Deus é o nosso pai. E lá no Salmo 27, versículo 10, ele diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E diz também que ele é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Isso está lá no Salmo 68. Então, aqui, a palavra de Deus diz que Deus é o nosso pai. Mesmo que você seja desamparado pelo seu pai ou pela sua mãe, o Senhor te acolhe e te acolherá, né? Então, muitas vezes, os pais terrenos, eles não cumprem o seu trabalho, o seu papel de pai. E Deus, ele se põe, ele se oferece para ser o nosso pai, né? Para que nós possamos chamar ele de pai, né? Como eu falei no início do vídeo. Abba, pai, né? Você pode se achegar a Deus com o seu coração aquebrantado e reconhecer a paternidade de Deus para a sua vida, certo? E entra na parte agora como se cria um relacionamento com Deus. Para você criar um relacionamento, o relacionamento ele é um vínculo. Você cria por meio da convivência. E como que você vai conviver com... Como é que você vai se achegar a quem você não conhece? Então, você primeiro precisa conhecer a Deus. Você vai conhecer o como. Como? Deus, primeira coisa, ele não cabe no nosso entendimento, no entendimento humano. Por quê? Porque o entendimento humano, ele é finito. Ou seja, ele tem fim. Deus é infinito. Deus não existe. Deus é. Deus é. E nele todas as coisas
foram criadas por meio da sua palavra. Então é nisso que eu creio e é isso que eu confesso. Como que você vai ouvir a voz de Deus? Como é que você vai ouvir a voz de Deus? Você vai ouvir buscando a Deus, buscando ler a palavra de Deus. Lá na Bíblia, Deus demonstra a sua personalidade. Então você precisa se alimentar da palavra de Deus para conhecer a Deus e o plano de Deus, a vontade de Deus para nós, que somos seus filhos. Buscar a Deus em primeiro lugar, né? Segundo lugar, ler a palavra de Deus. Terceiro, silenciar a sua mente e buscar ouvir o Senhor falar ao vosso espírito. O Senhor fala conosco através do seu Espírito Santo, através das pessoas também. Para um cristão não existe coincidência, existe provisão de Deus. Existe provisão de Deus. E como que você vai saber se Deus está falando com você? Tudo que vem de Deus traz paz. Se não traz paz, não vem de Deus. O mundo ao nosso redor ele tem muitas vozes, o tempo todo, ruídos. E isso também tira o foco do nosso alvo, que é o reino de Deus. Então você precisa silenciar a sua mente, silenciar todas essas vozes. Hoje o nível de informação que nós temos acesso não é a mesma que os nossos pais e os nossos avós recebiam. Hoje a quantidade de informação é muito imensa, ela está a um toque das suas mãos no seu smartphone. E isso tem causado muitos danos ao ser humano, inclusive relacionados à ansiedade e à depressão. Então, voltando a falar sobre a nossa comunicação com Deus, o relacionamento com Deus, como que você vai buscar a Deus. Deixa eu só acender a luz aqui para ver se aumenta a claridade. Só um minuto. Aumentou um pouco só. Então, voltando lá a falar sobre Deus nosso Pai. Lá no início do vídeo eu falei que eu ouvi uma pregação que um pastor falou, que o pastor Ed Renekiewicz, que eu gosto muito, e tem uma pregação toda falando sobre o significado de Abba, Pai, que ele disse que o Abba seria algo como uma criança que inicia a falar, Então, nós, seres humanos, quando uma criança nasce, ela não sabe se comunicar com seus pais, ela não sabe falar, ela não sabe andar. Ela se comunica através do choro, das expressões. Então, assim é com Deus. Nós buscamos nos achegar a Deus, mas a gente não sabe como falar. Porém, os pais entendem e sabem o que seus filhos necessitam, antes mesmo de falar, Então, como eu falei, os pais reconhecem as necessidades do bebê ali, quando ele chora, já sabem que tem alguma coisa que está acontecendo, que precisa ser feita. Assim, Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo de pedir. O apóstolo Paulo fala que nós não sabemos orar, e quando nós oramos errado. Esse capítulo de Mateus também é muito rico, porque eu já até falei ele, acho que foi no terceiro vídeo que eu falei a respeito sobre a ansiedade, que ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nesse mesmo capítulo, Jesus nos ensinou a orar através do Pai Nosso. Então ele ensinou assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.
Então, Jesus Cristo nos ensinou a orar. E o Pai Nosso é muito rico, né? Então eu quero finalizar da seguinte maneira: se você não teve na sua vida até hoje a figura de um pai que te amou, um pai que te cuidou, que não exerceu o seu papel de pai, ou você não teve um pai porque seu pai faleceu e isso te dói, né? A gente sabe que dói realmente. Deus que está no céu, Ele é o nosso Pai e Ele sabe das nossas necessidades. Antes mesmo de falarmos, porém, nós precisamos buscar ter um relacionamento com Deus, uma amizade com Deus, buscar a Deus, pedir o Espírito Santo de Deus que venha sobre nós. Hoje é dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo desceu sobre várias pessoas, né? E nós devemos clamar ao Espírito Santo. Tá ficando escuro, deixa eu ver se não dá. Tá, vamos terminar aqui. Então, Deus te convida, Ele está te esperando para ser o teu Pai, para que você possa descansar todas as suas ansiedades nele, para você ir a Ele com o coração quebrantado, reconhecendo que a natureza humana ela é falha, ela é pecadora. E nós precisamos saber falar e ouvir. Precisamos de oração. A oração ela ajuda a nós termos um relacionamento com Deus. Deus não precisa das nossas orações. Nós precisamos buscar a Deus, orar um pelos outros. É isso que a palavra diz. E para você ouvir a palavra de Deus, como você ora? Você pode começar orando pelo Pai Nosso. Depois você pode buscar orar falando do seu coração com Deus. Primeiro pedindo perdão dos seus pecados, reconhecendo a sua natureza pecadora. E falar com Jesus Cristo, fazer dele o seu melhor amigo. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da salvação, isso faz toda a diferença na nossa vida. E do ponto de vista terreno também, porque você deposita os seus medos, as tuas ansiedades a Deus. Deus é o Deus do impossível, Deus sabe de todas as coisas, Ele tem o tempo certo e a hora certa, né, para as coisas acontecerem. Então, era sobre isso que eu queria falar. Acho que não tem mais nada. Para nós termos um relacionamento com Deus, relacionamento envolve convivência, comunicação, falar e ouvir a voz de Deus. Então eu te convido a falar com Deus e a buscar o Espírito Santo e buscar a ouvir a voz de Deus. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Um beijo.